tá? Desculpa, esqueci mesmo de gravar. Mas agora já tá gravando. Pelo menos começou antes da independência da América, então não perdemos tanta coisa. Mas vamos lá. Os processos de independência na América Latina foram fortemente incentivados pelos ideários luministas e iluministas, tá? Tendo como maiores inspirações a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos, tá, gente? Então não é à toa que dentro das próprias constituições que a gente vai observar das primeiras repúblicas independentes, vai estar fortemente, sobretudo, gente, a independência dos Estados Unidos, tá? Ela é muito mais influente do que a Revolução Francesa aqui dentro desse contexto. Quando Napoleão, até porque se tem uma rixa com o próprio Napoleão, né? E o Napoleão é fruto da Revolução Francesa. Então, podemos dizer assim, Joelma, minha querida, tu quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Se quiser comentar, não tem problema nenhum. Se alguém quiser falar alguma coisa, também, gente, a aula é aberta. Beleza? Quando Napoleão então coloca o seu irmão, José Bonaparte, no trono da Espanha, os habitantes das colônias da América perdem sua referência. Não, nunca vi. Tu sabe que a minha irmã já me falou que é legal, assim, mas é que eu tenho meio pouca paciência pra série, gente. Eu gosto de filme. Série eu tenho dificuldade, assim, de ficar muito tempo em cima da TV pra ver série, assim. Eu sou... não tenho muito. Ah, pega? Legal, show de bola. Sobre a independência dos Estados Unidos, a gente tem uma aula bem legal que a gente fez também. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, vale bastante a pena. Perdem sua referência soberania real, que é o que eu tinha comentado com vocês antes. E aqui o outro fator mais importante, gurizada. O sentimento emancipatório é fomentado pelas elites crioulas, sobretudo organizados nos órgãos públicos dos cabildos. Então são esses três fatores que em todos os processos de independência vai acontecer da América colonial espanhola. Iluminismo, influência principalmente da independência dos Estados Unidos. 2, a invasão de Napoleão dentro da Península Ibérica e tirar o irmão do rei Fernando, tá, como rei, e colocar o irmão do Napoleão. Isso vai perder a soberania real. E 3, que para mim é o mais importante de todos, que é esse sentimento de emancipação que não era de agora. Desde o século passado a gente já tinha com a elite crioula dentro dos cabildos. É a elite crioula que vai fazer esse processo. A gente vai ver, inclusive, que o próprio processo das independências não vai melhorar a situação das sociedades, tanto indígena quanto as sociedades, os descendentes escravizados. Certo? Então essas populações em muitos locais, inclusive no Chile, que é um dos locais que eu estudo, a situação vai piorar. Certo? Então quem faz isso é a elite crioula branca. Certo? Ok? Beleza? Entendido isso? Alguma dúvida até aqui? É isso que eu quero que vocês entendam nessa aula. Esse slide aqui está bem resumindo no que são os fatores. Tá? Então vamos lá. Aqui eu vou trabalhar rapidamente, ficou talvez um pouco pequeno, né? Mas eu vou trabalhar com vocês rapidamente, vou ter que passar por cima pelo nosso horário, sobre os processos de dependência em cada localidade. Eu acho que no vice-reino da Nova Espanha, o principal que a gente tem que observar de tudo isso é que aqui a gente tem uma grande diferença dos outros. O grande aspecto de diferença que a gente vai ter aqui vai ser o elemento religioso. A principal fomentadora de união, digamos assim, para o processo de emancipação é a figura da Virgem de Guadalupe, gente. Certo? A Virgem de Guadalupe vai ser um movimento em vários momentos quase messiânico. Vocês sabem o que é a Virgem de Guadalupe? Já ouviram falar sobre ela? A Virgem de Guadalupe é mais ou menos semelhante ao que a gente tem aqui no Brasil com a Nossa Senhora da Aparecida. Ela é uma santa, uma virgem mestiça, principalmente com fisionomias indígenas. E aqui vai ficar bem evidente isso. A Virgem de Guadalupe é uma figura religiosa extremamente popular para a população mexicana até os dias atuais, devido à sua fisionomia mestiça, com traços indígenas, e por seus relatos de... Ela é tipo aquela Nossa Senhora, não é na Aparecida, aquela que acontece em Portugal, eu não me lembro o nome direitinho. Se vocês puderem me ajudar com isso, eu não me lembro agora o nome dela certinho. Aquela que tem no Portugal, lá no monte, que aparece para as crianças, não me lembro o nome certinho de qual é o nome da santa. Fátima, nossa, esse mesmo, essa. O Nossa Senhora de Fátima. Essa é mesmo. Ela é mais ou menos uma Nossa Senhora de Fátima do México, só que tem fisionomias indígenas.
Em alguns autores tratam a Virgem como um exemplo de sincretismo religioso das populações originárias quanto ao avanço do catolicismo na América. Será uma figura utilizada em todos os processos políticos de instabilidade em toda a história mexicana, não só no processo de independência, mas também na Revolução Mexicana e na Reforma Mexicana, que vocês provavelmente vão ver em outro contexto, em outra aula, tá, gente? Mas trabalhando todos esses aspectos, principalmente, que a gente vai ter, vocês vão ver ali, são várias distinções de números. O próprio processo de independência do México, ele se inicia com um padre, que é o padre Miguel Hidalgo y Costilla, certo? Trazendo essa figura messiânica da Virgem de Guadalupe, certo? É aí que surge esse movimento independentista. E aí tem todos os processos e finalmente só em 1824 a gente tem também se utilizando como olha só o nome do cara, como o primeiro presidente Guadalupe Victoria, certo? Então é um próprio cara que se utiliza do nome da Virgem de Guadalupe para declarar a independência do vice-reino da Nova Espanha, que se tornará em grande parte um México, tá, gente? Ficou entendido a diferenciação que a gente vai ter aqui nesse processo? Lembrem-se, sempre quando tiver independência mexicana, está envolvido esse aspecto religioso que é a Virgem de Guadalupe, certo? Agora vindo aqui para a América do Sul, tá, gente? As duas principais que a gente vai ver e tem que ter uma particularidade ali. Primeiro, que é a independência do vice-reino de Nova Granada, que a gente conhece como Colômbia, Panamá, Equador e Venezuela. Como a nossa amiga falou, eu acho que a Manuela, né, que vem, que é a mãe dela, que morou lá na Venezuela, a gente tem nessa localidade muito semelhante àquilo, talvez a mais específica com aquilo que eu trabalhei com vocês de surgir dentro de um ambiente dessa elite crioula é aqui, tá? Com a ausência da legitimidade do trono espanhol de 1808, com a queda do rei Fernando, as diferentes províncias da Nova Granada começaram a formar juntas de governo. Adivinha onde que vai ser essas juntas de governo, gurizada? Em qual local administrativo isso vai ser? Em qual localidade, em qual órgão político isso vai acontecer, essas juntas de governo? Perfeito, Josinho, no Cabildo. É no Cabildo que surgem essas juntas de governo. Junta de Buenos Aires vai ser onde? No Cabildo de Buenos Aires. Junta de Bogotá vai ser no Cabildo de Bogotá. Então, todos esses locais. Por que é nesses locais? Porque é onde existe a elite crioula branca, certo? Em 1811, foi possível criar uma unidade entre as províncias unidas de Nova Granada, porém a capital, Santa Fé, futura Bogotá, se mantinha leal à coroa, criando a chamado Estado de Cundinamarca. Ou seja, todas as localidades fora Bogotá, daquela região ali, fizeram um governo independente chamada Províncias Unidas de Nova Granada. Período de intensa guerra civil que se estende até 1816. Esse momento fica conhecido como Pátria Boba, em referência à desunião das províncias na luta pela emancipação. Beleza, gurizada? Então a gente tem essa guerra civil que vai acontecer principalmente entre esse estado de Cundinamarca, que é praticamente só Bogotá, que ainda se mantinha leal ao governo, e as Províncias Unidas de Nova Granada. E aí, dentro desse contexto, surge a figura vinculada à elite crioula da capitania da Venezuela, que é o Simão Bolívar, tá, gente? Que vai iniciar primeiramente o processo de independência na Venezuela em 1814, vai falhar, vai fugir para a Jamaica e para o Haiti e vai regressar na Venezuela com apoio principalmente da Inglaterra e com apoio armamentício do Haiti, tá? Porque um dos fatores que a gente vai ter nas independências latino-americanas é que os haitianos, o Haiti, vocês devem ter visto, o pessoal estava falando que viu minha aula sobre Haiti antes. Haiti, gente, expulsou Espanha, Inglaterra e França dos seus territórios. Eles tinham um conhecimento de tática de guerrilhas de independência muito grande. E eles que financiam principalmente armamentos para esse processo de independência nessa região da Nova Granada. Brabos demais, brabos demais. Por isso que eu digo que para mim é a revolução mais importante que a gente tem dentro desse contexto. Certo? Sob a liderança de Bolívar e Sucre, que também é uma figura bastante importante, que eram da população crioula, oriundos da população crioula, em conjunto com a população negra
de indígenas e mestiços vão formar um grande exército popular para a expulsão dos espanhóis em 1821, tá, gente? A gente vai ter a derrota definitiva dessas localidades em 1821. Em 1819, a gente tem a formação pelo Congresso de Cúcuta, a formação do que a gente chama de Gran Colômbia, que é o que mais ou menos o Simão Bolívar vai chamar depois de Pátria Grande, o que a gente vai ter essa ideia de bolivarianismo, que hoje a Venezuela tanto define, que essa ideia é de uma América unida sob o mesmo Estado latino-americano descolonizado, certo? Essa Assembleia Constituinte em Cúcuta formaliza a Constituição da Gran Colômbia como uma república centralista, ou seja, poder central na figura do presidente, tendo como Simão Bolívar seu primeiro presidente. E aqui a gente tem um fator super estranho dos dois maiores libertadores da América, que é o encontro do Simão Bolívar com o San Martín. Eles se encontraram uma única vez na história, que foi no Equador em 1822. Após a morte, principalmente do Simão Bolívar, a gente vai ter uma desintegração da Gran Colômbia, tá? Ao terminar a libertação da América, Bolívar volta à Colômbia e percebe a desintegração da República, sendo que cada elite provincial buscava seus interesses próprios, fator que fica evidente no Congresso do Panamá, com a participação de poucas províncias. O Bolívar vai morrer definitivamente em 1830 e vai se desintegrar a Gran Colômbia, dando origem a futuras repúblicas de Nova Granada, como a Colômbia, Venezuela, Equador e Panamá. Então verifiquem, gente, normalmente essa elite crioula vai cagar todo o processo, porque ela está interessada em manter o seu prestígio como a elite branca dessas localidades. Isso fica muito evidente pelo aspecto racial. Se tu visualiza esse processo racialmente, ele tem muito sentido. É não deixar que essas populações subalternizadas, principalmente negros e indígenas, alcem socialmente dentro da sociedade. Certo? Ficou alguma dúvida sobre o processo da Gran Colômbia? Sei que eu estou passando meio rápido, mas é que eu quero pelo menos passar todas as independências. Tá de boa? Belezinha. Então vamos ver aqui dos nossos vizinhos. O pessoal do Vício do Reino do Prata, que é mais confuso, de todos é o mais confuso. Mas se vocês pegam essa ideia, principalmente do processo de independência a partir do Cabildo, não tem erro, tá? Porque aqui vai conquistado, depois a gente tem as juntas, é um merdeiro brabo que vai dar, é super confuso, mas vocês entenderam esse processo da autonomia a partir das juntas do Cabildo, fica tranquilo de entender. Só tem vidas e vindas, como vocês próprios vão ver. O vice-reinado do Rio do Prata foi o último a ser criado pela coroa espanhola, por isso sempre gozou de autonomia, devido ao desinteresse da coroa espanhola nessa região. E realmente, era um local que a coroa espanhola, de todos da América, podemos dizer assim, tinha o menor interesse. Certo? Por isso que não se expandiu, não tinha muita... se teve uma certa autonomia política dentro dessa região. A Inglaterra vai se interessar fortemente, devido principalmente aos conflitos da Espanha no século XVII, e com isso os ingleses chegaram a tomar Buenos Aires em 1806 e também a cidade de Montevidéu, certo, gente? Nós temos uma quantidade de ingleses muito grande. Vocês próprios, quando chegam em Buenos Aires, tem muitas ruas com o nome de inglês, porque a Inglaterra sempre teve muito presente dentro dessas localidades argentinas. Os colonos se organizam e expulsam os ingleses. Devido à falta de referência central, como a destituição do rei da Espanha, os crioulos buscam se organizar aonde? Na Junta de Buenos Aires, certo? O episódio ficou conhecido como Revolução de Maio de 1810, que praticamente declara a independência de Buenos Aires. Veja só, da localidade de Buenos Aires. O conflito que vai existir, então, entre Buenos Aires e as províncias do Alto Peru, principalmente ali Tucumã, a região de Santa Fé, a região, por exemplo, da própria Bolívia, que se chama Alto Peru dentro dessa localidade. O Paraguai, por exemplo, vai se tornar independente em 1811 e depois localidades como 1816 a gente tem a criação das Províncias Unidas do Rio da Prata, sob um modo federalista, autonomia das províncias ante a capital Buenos Aires. Cada localidade tinha sua autonomia, tá, gente? É o que defendiam aqui, por exemplo, no Brasil para acontecer, que a gente vai ver o que não vai acontecer depois de um certo momento. O general de San Martín vai partir com as tropas para a província do Alto Peru, para buscar a anexação dessas localidades a Províncias Unidas do Prata. San Martín vai falhar na tentativa de unir todas essas províncias
nessa unidade federativa, mas quando ele liberta, ele possibilita a emancipação dessas localidades antes do poder espanhol. Então, São Martín ele vai ser o libertador de localidades como o Chile, Bolívia e também o Peru, certo? Desintegração das províncias do Rio da Prata nas décadas seguintes, e a Argentina só será reconhecida no formato atual só em 1863, tá, gente? Então é um processo que a gente vai ter de longa duração. A Argentina, como a gente... É o Uruguai que eu queria falar, mas deixa, não tem problema, eu falo em outro momento, tá? Mas para vocês observarem o quanto a gente tem esses aspectos muito semelhantes e algumas coisinhas diferentes em cada um desses processos. Beleza, gurizada? Ficou alguma dúvida para vocês? Peço desculpa se eu falei muito correndo. Espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz de ver gente nova, fico muito feliz de ver gente antiga. E estou muito feliz, sabe quanto eu tenho carinho por esse projeto. E estou muito feliz de conhecer a galera que eu não conheci. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, falem pro tio, que eu preciso dormir. E vamos fazer esse aulão sobre o Afeganistão. Curti a ideia, vamos fazer. Vou jogar aí no grupo de história e a gente vai formalizar isso aí. Beleza, vou deitar. Assim, ó, se eu não dormir direito, eu vou mandar mensagem 5 horas para vocês amanhã no grupo. Áudio. Xingando vocês se vocês não deixaram eu dormir. Tá, gente? Beijo grande no coração de todas e todos e todes. Falou! É nóis! Beijão, povo! Boa noite, querido.